do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, o 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Irmãos, fechem seus olhos para que nós possamos fazer uma oração e continuar a exposição da palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento no qual nós podemos estar unidos aqui, partilhando da Tua Palavra e aprendendo dela, Senhor. Pai, ilumina os nossos atos e as nossas ações, para que tudo o que façamos aqui em Ti comece, continue e em Ti termine. Pedimos, Pai, que somente o Filho seja glorificado, para que a glória seja toda Tua, Pai, e que o Espírito Santo possa com liberdade falar as verdades que essa palavra tem para nós nesta noite. É assim que te pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Agora abram, meus irmãos, em Mateus 11. a 30. Diz assim a palavra de Deus: Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, notem a palavra manso e a palavra humilde de coração. Jesus está nessa passagem dizendo: sede como eu, manso e humilde de coração. Eu, Cristo, sou o verdadeiro manso e humilde de coração, e vós deveis aprender de mim. O título da mensagem da noite é: sedes todos mansos e humildes de coração. Especificamente, nesta noite, eu vou tecer algumas considerações sobre a característica da humildade. A mansidão vai ficar para um segundo momento, vai ficar para uma segunda pregação. Agora, voltando para Mateus 5, 3, Jesus Cristo, em Mateus 5, faz o famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi feito por Cristo logo no princípio do seu ministério público. Ele ali estava, segundo os teólogos, fazendo uma carta de intenções, uma carta de boas-vindas, portanto, um preâmbulo da sua missão pública para os seus discípulos. Ele estava sentado ao largo do mar de Tiberíades e ali ele falava aos seus discípulos das bem-aventuranças. E no verso 3, ele diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. Irmãos, para nós que somos cristãos, qual pessoa pode se dizer humilde de coração? Quem dentre nós, todos nós, pode erguer a voz e dizer: eu sou humilde de coração? Creio que no sentido existencial, para os cristãos, só existiu e existe um ser
que é totalmente humilde e manso, portanto, humilde de coração. E esse ser chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele foi o único dentre os que pisaram nessa terra que foi absolutamente humilde de coração. E nessa senda ele diz: sede vós humildes de coração, bem-aventurados sereis se fores assim. Mas por que Cristo ele era verdadeiramente humilde de coração? Porque essa era uma característica do nosso Senhor, segundo nós lemos no segundo texto, em Mateus 11, onde ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bem, no sentido ontológico, ou seja, existencial, a humildade consiste em você ter a correta percepção de quem você é. Isso é humildade. Agora eu pergunto: quem tem a correta percepção do que realmente é? O que nós realmente somos? A Bíblia responde quem nós realmente somos. Se vocês abrirem suas Bíblias em Romanos 1, 29 a 31, ali você vai ter um panorama do que é o ser humano no seu estado natural. Paulo ali vai descrever os predicados ruins que o ser humano, na sua modalidade homem, portanto, na sua modalidade natural, ostenta. Portanto, o homem, na sua modalidade natural, é cheio de ódio, ira, vingança, injustiça, maledicência. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Não há piedade nas suas mãos. Esses homens são maus por natureza. E sobre este estado de coisas paira a ira de Deus. Vocês também podem conferir esse estado de coisas em relação ao homem natural em Colossenses 3, 5, 7, onde ele disse que outrora vós, os hoje salvos, andáveis nas vossas inclinações carnais, sendo submissos ou escravos às atitudes da carne, às inclinações da carne, quer todo tipo de maldade e de maledicência, e uma boca que sabe xingar, e um coração que sabe odiar, e que sabe ser violento. Por natureza, o ser humano é assim. Portanto, para entender o que é humildade, é necessário logo perceber que para o ser humano ser humilde, ele tem que entender o que ele é. E a Bíblia diz que o que o ser humano é podridão. O ser humano é mau por natureza. Ontologicamente mau. E não há ninguém bom. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Um só que tenha procurado a Deus. Apenas um foi justo, desde o seu nascimento. O pecado original não o maculou. E o nome dele é Cristo, e por isso eu disse no começo que somente ele era verdadeiramente e absolutamente humilde. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com a humildade, nós temos dois panoramas na nossa frente. Dois. Um panorama é o panorama daqueles que não são convertidos, que ainda não receberam pelo Espírito Cristo como centro de sua vida e, portanto, Senhor da sua existência. Essas pessoas, é de senso comum, elas não conseguem ver o mal que elas são. Vocês podem fazer a experiência, né? No campo de amostragem de suas vidas. Podem ir e perguntar a pessoas não crentes. Se vocês fizerem essa experiência, comprovarão. Perguntem a elas se elas se acham ruins e merecedoras do inferno.
Perguntem a essas pessoas se elas merecem punição pelo pecado que cometem e por tanto quanto pecadores elas são. Eu já fiz diversas vezes essa experiência em minha vida e as pessoas não se acham ruins. As pessoas acham que são capazes de fazer coisas ruins, mas ontologicamente ruins, elas não são. Perguntem à mãe de um criminoso, de uma pessoa que já tem vários e vários homicídios nas costas, se o filho dela é ruim. Pergunte a um pai se o seu filho, que à vista das vítimas é um monstro, à vista do pai será sempre um menino bom. Foi capaz de fazer coisas ruins, mas é bom. Nessa mesma senda, um estudo dos Estados Unidos na área da psicologia, de um psicólogo famoso nessa área de psicologia criminal, dizia que na fila da morte foi feita essa pergunta aos condenados: você se acha merecedor da pena? E, na sua maioria, mais de 90% vieram a dizer: não somos merecedores. Nós não merecemos a morte. Porque essas pessoas não conseguem enxergar quem elas são de verdade. Essas pessoas não têm a correta percepção de quão mal o ser humano é, por natureza. Portanto, essas pessoas não conseguem ser humildes por miopia existencial. Porque elas não conseguem ver. Elas têm olhos, mas elas não veem a realidade. O segundo panorama que se coloca na nossa frente é o panorama do convertido. E todo mundo que chegou e teve uma conversão verdadeira, lembra-se de como foi a sua conversão. A palavra de Cristo lhe foi pregada. Foi dito a você que existe um Deus apenas, e que Ele é triuno. 3 pessoas residem nesse Deus. E que uma dessas pessoas é Cristo. E esse Cristo desceu e se encarnou no nosso meio. E Ele morreu para dar a vida pelo seu pecado. E você precisa crer nisso para que você tenha acesso a essa grandiosa graça. Mas para isso, você precisa se reconhecer pecador. Esse é o momento da conversão. O momento que antecede a conversão chama-se, de maneira teológica, de momento de reconhecimento das culpas, ou arrependimento. O arrependimento é o momento na vida do salvo onde ele cai em si, e esses olhos que ele tem, que antes não via, passa a ver e diz: eu sou um pecador perdido. Eu mereço o inferno. Eu estou morto, estava morto em delitos e pecados. Especificamente, esse momento na vida do salvo é ilustrado na parábola do filho pródigo. Onde o filho foi, saiu de casa, abandonou tudo que tinha perto do pai, pediu a sua parte do quinhão, da herança, gastou tudo com prostitutas e com vida devassa, e depois, quando estava na miséria, representada entre nós, pela miséria do mundo, pela solidão total dos vícios, ele cai em si e diz: eu errei, eu pequei. Pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Eu hei de ir e pedir clemência. Eu hei de pedir arrependimento a Ele. É esse o momento ontológico na vida do ser onde há arrependimento. Era nesse sentido que João Batista pregava: arrependei-vos dos vossos pecados e batizai-vos para que sejam salvos. Meus irmãos, só é possível ter humildade quando se cai em si e se arrepende de verdade. Quando ontologicamente se cai em si e se percebe pecador. Quando efetivamente você está na modalidade homem natural. Então, irmãos,
Humildade é se reconhecer, reconhecer-se a si mesmo, reconhecer quem você é. Uma vez que reconhecemos quem nós somos, e portanto pecadores, e portanto necessitados da graça de Deus, e a conversão acontece para nós, e depois da conversão, vida em Cristo, certeza da salvação nele, depois desse momento, cabe a nós indagar humildade como virtude. O que seria humildade como virtude? Virtude é a prática de um princípio de maneira reiterada. Isso é virtude. Virtude é você entender o valor do princípio. Que princípio? Por exemplo, o princípio é uma máxima que diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso é um princípio. Um princípio de justiça. Segundo Aristóteles, dá a cada um conforme o direito. Isso é um princípio. Uma verdade, uma máxima. Aplicar esse princípio, lutar por aplicar esse princípio na prática, de maneira reiterada, isso é virtude. A humildade é virtude. Depois de convertidos, nós temos a obrigação de sermos virtuosos na humildade. Foi Cristo que disse: aprendei de mim. Segundo Mateus 11, foi lido: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós temos o mandato do Senhor em aprender dele e sermos e praticarmos a humildade. Eu vou tentar aqui dar algumas características do que é a humildade enquanto virtude. Bem, a humildade, ela se contrapõe ao orgulho. Ela é o contrário do orgulho. Veja, está escrito em Tiago 4,6 que Deus dá a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Irmãos, por que Ele dá a sua graça aos humildes? Eu levanto essa pergunta e vou fazer outras inquirições. O Senhor, nosso Deus, Ele gosta dos humildes. Ele ama os humildes. E, portanto, dá a sua graça aos humildes, porque somente os humildes tiram de dentro de si o seu eu mesmo como centro e colocam outra coisa como centro. No nosso caso de convertidos, colocam a Cristo. Orgulho nada mais é do que a autossuficiência. Orgulho, o pior de todos os pecados. Já dizia alguns mestres filósofos da Idade Média que o orgulho é a mãe de todos os pecados. Por quê? Porque com o orgulho você, por se bastar a si mesmo, acha que não precisa de nada nem de ninguém. E, portanto, inclusive, de Deus. O orgulho faz com que o ser humano se feche a qualquer ajuda exterior, se torne prepotente, acha que pode tudo sozinho, e que o mundo, as ações dos outros e os movimentos que giram em torno de si têm como centro ele. Isso é o efeito do orgulho. A humildade é o contrário do orgulho. Ao orgulhoso, não há como ajudá-lo. Porque a própria ajuda que se faz ao orgulhoso, ele entende, por mais que você tenha boa intenção, como ofensa. Ofensa a ele. Ofensa à sua autossuficiência. E o orgulho é idolatria. Não é outra coisa. É idolatria de si mesmo. Ah, meus irmãos, como há crentes idólatras de si mesmo? Como há pessoas que se dizem crentes e que às vezes sobem em púlpitos que amam a si mesmo acima de todas as coisas. Que são orgulhosos. Que acham
que o púlpito, que acham que o lugar de pregação é o lugar para que eles apareçam. As coisas giram em torno dele. Ele é o centro das coisas. Isso é orgulho. A humildade se contrapõe a isso. Portanto, a humildade é a característica daquele que tem outra coisa em primeiro lugar na sua vida. Na vida do crente, não pode ser outra coisa a não ser Cristo Jesus. É Ele que deve ser o epicentro das nossas emoções, o epicentro das nossas decisões e o epicentro das nossas vontades. Ser humilde, dentro da lógica cristã, é essencialmente colocar Jesus no centro da sua vida, para que você não seja orgulhoso. Uma segunda característica da humildade, e essa para mim é fenomenal, é que a humildade, todas as virtudes descritas aí em Mateus 5, a virtude de quê? Da mansidão. A virtude de quê? Da misericórdia. A virtude da paz e da justiça. De todas elas, a humildade é a mais tímida. A humildade nunca aparece. Diz que na casa das irmãs virtudes, a humildade é sempre aquela que fica dentro do quarto. Nunca aparece. No momento em que uma ação virtuosamente humilde aparece ao público, ela deixou de ser humilde. Ela já não é mais humilde. Aonde é que nós encontramos isso na Bíblia? Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 6. Olha, a gente está em Mateus 5, é só um capítulo depois. Em Mateus 6, Jesus vai denunciar a hipocrisia dos fariseus. E ele denuncia a hipocrisia a partir do 2, no que diz respeito às esmolas, a partir do 5, no que diz respeito à oração, e lá no 16, em relação ao jejum. Por quê? Porque os fariseus praticavam a piedade. Mas vejam bem, práticas com cara de piedade. Eles jejuavam, eles oravam, e eles davam esmola de maneira pública. Quando um fariseu ia dar esmola, ele mandava soar a trombeta, para que todos vissem que ele deu a esmola. Quando o fariseu ia orar, ele ia para a frente de todos e fazia orações escandalosas. Levantava os braços e dizia: eu te louvo, ó Pai, por ser quem eu sou e não ser aquele pecador perdido ali. Para que todos os vissem. Os estudiosos dizem que os fariseus andavam com roupas longas. E nas bordas, nas orlas de suas roupas, ou tinha escrito ou pregado versículos do Antigo Testamento, porque eles eram os santarrões. Aqueles que mostravam a sua santidade em atos. Jesus diz aos discípulos de maneira muito contundente: se a vossa virtude, ou seja, a vossa humildade, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não verão a alma. Isso está logo no começo do 6, onde ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do Pai Celestial. 6:1. Mateus 6:1, logo no princípio do 6. Por quê? Isso em contraposição ao que os fariseus faziam. Então, tomando esse exemplo bíblico, a humildade, ela inclusive é o modus operandi da caridade. Ao fazer caridade, e para a caridade valer, e para a caridade ser aceita por Deus, há que se ter humildade. Humildade na característica de não querer nada em retribuição, não querer glória pela ação feita, e muito menos aparecer, ser visto. A terceira característica seria que a humildade, ela gera servos. Quem é humilde se coloca no serviço e para o serviço dos outros. Com quem aprendemos isso? Ora, com o mestre da vida. É o mestre da vida que disse em Marcos 10:45: o Filho do Homem não veio para ser
não veio para ser servido, mas para servir. E emenda em Mateus 20 e 28, dizendo: assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E acrescenta: e para dar a vida por muitos. Jesus serviu aos cristãos, serviu à sua igreja, serviu àqueles que ele chamou de amigos, aos seus discípulos, dando a sua vida na cruz por nós. Ele é verdadeiramente humilde, porque ele foi o primeiro servo verdadeiro. Aquele que não poupou a si mesmo para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Pudéssemos ter uma esperança de paz e de reconciliação com Deus triunfo. Porque, do contrário, permaneceria sobre nós a ira, pela nossa condição natural de pecadores. Meus irmãos, Jesus, na famosa noite da ceia, pouco antes, isso está em João, Evangelho de São João, 13, 15. Ele lavou os pés dos discípulos. E lavando os pés dos discípulos, o próprio Pedro não entendeu o que ele fazia. Pedro tinha uma lógica bastante humana na cabeça, a lógica do poder. E pergunta: mestre, por que me lava os pés? Não te deixarei lavar-me. E Cristo disse: se tu não me deixar te lavar, tu não terás parte comigo. Evidentemente, aquilo tinha uma simbologia. A lavagem do sangue de Cristo nas nossas vidas era a própria lavagem da alma, tirando a impureza dos discípulos. A lavagem também que é feita pela palavra. A palavra é água viva, que mana daqueles que creem, do íntimo daqueles que creem em Cristo. A palavra também nos lava. Mas, naquele momento, o próprio Cristo deixou muito explícito o que é que ele queria com aquela cena. Depois que ele termina, o próprio Senhor diz a cada um dos seus discípulos: entendestes o que foi que eu fiz? Os discípulos atônitos ficam olhando para ele. E ele diz: se eu, que vocês me chamam de mestre e senhor, e me chamam bem, porque eu sou, lavo os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Isso é humildade. Se colocar para o serviço. Em serviço. Para servir. Ah, meus irmãos, como nós temos falhado nisso. Como a igreja do Brasil e do mundo é fechada para o serviço. Aquele serviço calado, aquele serviço que ninguém vê. Às vezes é varrer a igreja. Às vezes é ir na casa do irmão sem ninguém saber. É aquela conversa que você tem admoestando, orientando aquela pessoa que vem até você. Às vezes, porque não tem holofote, meus irmãos, nós não queremos. Nós não queremos sujar nossas mãos com isso. Nós só queremos aquilo que dá glória. Aquilo que o mundo olha e diz: magnânimo, majestoso. Como nós temos falhado em sermos humildes no serviço. Para o serviço. Então, meus irmãos, ser humilde tem essas características. Contrapõe-se ao orgulho, a humildade é tímida e a humildade sempre lhe habilita para o serviço. O serviço primariamente com os irmãos e também o serviço com aqueles que estão fora. Porque o irmão não tem um salvo-conduto. A Bíblia em canto nenhum diz que a gente tem um salvo-conduto para tratar os irmãos bem e os de fora ruim. A gente não tem o direito de bater, de matar, de não tratar justamente a quem está fora. Não só pela graça geral que Deus derrama sobre justos e injustos, mas também porque por nós sermos de Deus e sermos santos, nós temos ainda mais obrigação de agir corretamente, com decência, com verdade, inclusive com quem não é crente. Meus irmãos, ser humilde é servir. É servir. Portanto, reconhecendo isso, apenas e tão somente mais uma coisa falta para fechar o ciclo da humildade do meu discurso, que é
você se esvaziando de si mesmo, como eu falei, e portanto, não sendo orgulhoso, você então ser enchido de outra coisa. E a palavra de Deus diz do que nós devemos nos encher. A palavra de Deus diz: se escutai hoje a minha voz. Isso está em Hebreus 3:8, citando Crônicas 30:8-9. Diz assim: se escutai hoje a minha palavra, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais fizeram no deserto. Endureceram o vosso coração, e aquele povo perdurou em errar. Por isso eu jurei na minha ira que não entraria no meu descanso. Ora, se vós ouvis hoje a palavra de Deus que está sendo pregada aqui, enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, segundo João 15:26, que é aquele prometido, o Consolador, que viria um pouco mais à frente e que veio, segundo Atos 2:3, capítulo 2 e capítulo 3 mostra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E esse Espírito não faz outra coisa senão testemunhar de Cristo e fazer com que nós, todos nós, venhamos a crer nele. Essa é a máxima ação do Espírito. E o Espírito também é humilde. Porque o Espírito Santo das três pessoas da Trindade é a que menos aparece. Raramente aparece nas Escrituras. Os hebreus, os antigos, nem sabiam da sua existência. Acreditavam num Deus, numa figura só, não triuno. Não sabiam da sua existência. Mas nós, depois do Novo Testamento, sabemos que Ele existe. E Ele é esse Consolador que, enchendo o nosso interior, dá testemunho. E faz com que nós sejamos testemunhas até o final do século do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, meus irmãos, voltem lá no texto base, em Mateus 5. Em Mateus 5. Ele diz: bem-aventurados sois. A palavra grega para bem-aventurado, segundo uma palestra, visto numa palestra do reverendo Hernando Dias Lopes, é Macarios. Macarios, que quer dizer felicidade em plenitude. Felicidade total. É uma palavra que os gregos utilizavam para a felicidade dos deuses, que é uma felicidade perene. Se você perguntar a muitas pessoas no mundo, pessoas que não são crentes, eles vão dizer que a felicidade não existe. A felicidade é um estado. Você é feliz numa festa, você é feliz quando você está fazendo algo que lhe dá prazer, mas logo que aquilo passa, a felicidade se desvanece como uma flor, que é esmagada e já não existe mais. Isso é felicidade para quem está no mundo. Não corresponde a Macarios. Macarios é uma felicidade interna e que persiste, inclusive nos momentos de sofrimento. Ao contrário, parece que os momentos de sofrimento são um vento que sopra sobre uma chama. A chama não se apaga com o vento. Antes, o fogo se acende ainda mais. A brasa pega fogo. Por quê? Porque não está no vento a felicidade. Não está no exterior, mas está no interior. E a nossa felicidade, ela tem um nome. E o nome da nossa felicidade é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a nossa felicidade. E logo depois ainda diz: esses humildes, eles possuirão o reino dos céus. E que promessa melhor eu poderia terminar essa exposição dizendo da palavra de Deus. Os humildes, aqueles que se reconhecem pecadores, que praticam a virtude da humildade e reconhecem a Cristo como Senhor, portanto, sendo humildes, eles possuirão o reino dos céus. O reino que virá. A verdade, o reino que não passa. O que é perene, o que não é temporário. E, portanto, o que é imutável. A Ele a glória. Ele é o alfa e o ômega, aquele que é o início e é o fim. Amém? Amém.